Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de Linux e hoje no nosso quinto encontro a gente vai ver um pouco sobre File Systems e Devices, englobando não só o mundo do Linux, mas como o mundo da tecnologia do armazenamento de arquivos. Os File Systems são sistemas para gerenciar arquivos em um dispositivo de armazenamento permanente, ou temporário também, tá? A gente precisa, por exemplo, um HD, um SSD, um pendrive, precisa ter um sistema que gerencie e armazene, que faça o armazenamento correto, organizado dos arquivos, daquele conteúdo que a gente vai armazenar naquele determinado dispositivo de armazenamento, tá? Uh, Tecnicamente falando, então o file system tem o objetivo de gerenciar bytes dos dados no dispositivo de armazenamento. Basicamente a gente tem para Microsoft e para Linux, a gente também tem para macOS. O que a gente precisa entender é que com o passar dos anos e a evolução tecnológica, os file systems também foram evoluindo. E hoje a gente tem vários tipos de file systems que foram evoluindo com o passar do tempo e que alguns utilizam um tipo de file system mais, não vou dizer antiquado, mas que seja um pouco anterior a alguns novos e que os novos tenham algumas funções extras otimizadas ou até mais bem preparadas para o seu tempo em que foram lançados e que ainda talvez estejam sendo utilizadas. Existem vários e a história é bem complexa, então eu trouxe um resumo, principalmente tratando-se do lado da Microsoft e do Linux, que a gente também tem a parte da Apple, que essa eu deixei um pouquinho de lado porque ela engloba mais esses dois tipos de, essas duas empresas, essas duas histórias do file system. A Apple ela pegou aí o andamento desses dois e fez algumas adaptações para o seu sistema próprio de arquivos, tá? Então, tratando-se da Microsoft, a gente tem o FAT32. FAT quer dizer File Allocation Table. Ele é utilizado no Windows. A gente usa o FAT32 no Windows. Ele não suporta journaling. A gente tem o exFAT, que é o Extensible FAT, que ele é maior. Ele é uma alternativa ao FAT32. Ele tem mais compatibilidade com o File Systems. Tá? Ele possui pouquíssimos recursos. Ele só o foco dele é suportar arquivos de tamanho diversos. Ele é ideal para dispositivos periféricos como pendrives e HDs ou SSDs externos que vão fazer acesso a diferentes tipos de file systems, né? Porque o periférico ele vai ter que conversar, o file system do periférico vai ter que conversar com o file system do dispositivo em que está plugado. A gente também tem o principal deles, que é o NTFS, que é o New Technology File System, todos esses desenvolvidos pela Microsoft. O NTFS é a evolução do FAT32. Ele suporta volumes bem maiores, possui checksums e journaling, snapshots também, que são como se fosse uma forma, tá? De uma forma bem sucinta falando, uma forma de backup do file system. Ele tem um volume em shadow copy, ou no caso snapshots. Ele é compatível com leitura de dados em outros tipos de file system, mas a escrita ainda é instável, tá? A compatibilidade não é das melhores, mas ele conversa com outros file systems. Por isso que existe toda aquela discussão, né? Quando a gente vai formatar um dispositivo de armazenamento, qual é o file system que a gente vai utilizar? Aí vai depender de cada caso em que esse dispositivo será utilizado, com qual tipo de file system ele vai funcionar, em qual situação ele vai funcionar. Então, aí você precisa ver qual é o file system mais adequado. O que a gente tem de mais novo na Microsoft hoje, que o Windows usa, é o NTFS. No caso do Linux, a gente tem a evolução do EXT. A gente tem o EXT2, que evoluiu para o 13, e agora a gente tem o 4, que já não é novo. O Fort Extended File System, o EXT4, nessa versão, é o mais popular, tá? Nos Linux domésticos eu coloquei ali, que seriam os Linux utilizados aí no ambiente mais doméstico, os workspaces. E ele possui checksums, journaling, e é aquele tipo de file system que ele é usado para armazenar coisas num dispositivo de armazenamento, tá? Ele não tem muita funcionalidade, ele faz o básico
e faz relativamente bem feito. Tanto é que ele está ativo no mercado há muitos anos e que quando a gente instala muitas distro Linux, a maioria delas vem por padrão com o XT4. Atualmente elas estão migrando para um file system um pouco mais robusto, como um ZFS, um BTRFS, que a gente já vai ver em seguida, mas que na maioria das vezes a gente pode opcionalmente selecionar esses file systems, tá? Ele vem, a maioria, né, na sua maioria, tratando-se de distros mais estáveis, as LTS, elas vêm com o XT4, que é o padrão. Se você vai formatar lá um HD, por exemplo, da sua máquina, um SSD, um dispositivo de armazenamento permanente, se você usar o XT4, pode ser até um pendrive, tá? Vai funcionar e vai funcionar bem, porque é um file system que já está há muitos anos no mercado. Ele não é novo, ele não é moderno, mas ele é simples e faz o que tem que fazer de uma forma bem feita, tá? Então ele é confiável. Claro que é uma das características principais do file system, né? Ele precisa ser confiável. Ele tem que ser um file system que segure os arquivos ali e não os corrompa. Para sair desse ambiente um pouco mais doméstico de workspace, a gente tem o ZFS, que foi inventado em cima do XT4, não é baseado no XT4, mas foi inventado após ele. O ZFS é o Zeta File System, ou Zettabyte File System. Ele tem mais funcionalidades, ele gerencia vários volumes, que a gente chama de pool, que é piscina, né? Ele tem checksums próprios, confiáveis, snapshot, copy on write, que é o call, que a gente chama. Tá? Então, ele gerencia um dispositivo de armazenamento permanente com volumes lógicos. Né? Tanto é que tem também o LVM, que trabalha em cima desses gerenciadores de arquivos, tá? Desses file systems. Tem a opção da gente utilizar LVM, que é Logical Volume Manager, que ele faz o gerenciamento dos volumes lógicos. Esse ZFS ele é muito mais completo em funcionalidades do que o XT4, porém o ZFS ele é um tanto quanto fechado e proprietário em alguns casos, em algumas situações. E para solucionar esse problema foi criado o OpenZFS, que é a versão free do ZFS. Então vários servidores utilizam o ZFS ou OpenZFS. Mas com o passar dos anos surgiu algo um pouco mais, não vou dizer adequado, mas que caiu melhor no gosto de quem utilizava um ambiente mais robusto de servidores, de computadores em larga escala, né? Então surgiu o BTRFS, que é o B-Tree File System, que o pessoal chama ButterFS. Ele é similar ao ZFS, mas ele é mais otimizado, ele é aberto, tá? Ele é muito utilizado em servidores e muitas distros das mais modernas acabam utilizando ele por padrão do file system, tá? Então, qual que está sendo a realidade do Linux? Está sendo feita a migração do XT4 para o ButterFS. Então, as distros estão migrando. Algumas já utilizam o BTRFS por padrão. Outras, como eu disse, elas vêm com o XT4 padrão, mas você consegue dizer não, eu não quero o XT4, eu quero selecionar lá o BTRFS. Claro que quando a gente fala da comparação do XT4 para o BTRFS é muito melhor que o XT4, porque ele possui muito mais funcionalidades e o objetivo do BTRFS é ser utilizado em computadores de grande escala, então clusters, tá? A gente está falando de gerenciamento complexo e grande, mas nada impede que a gente utilize nos workspaces domésticos. E um tanto quanto dessa utilização dos workspaces domésticos e também a adesão nos servidores, ao invés do ZFS, o BTRFS está sendo muito mais popular, por isso que ele está sendo muito mais otimizado, porque ele tem muito mais escala de utilidade, está sendo utilizado por muito mais pessoas, muito mais instituições, em muito mais dispositivos. Então, bugs, otimizações estão sendo feitas a cada pouco, porque ele está sendo utilizado em muito mais larga escala do que os outros file systems complexos como o ZFS.
E aí a gente entra no conceito de devices, tá? A gente viu como um sistema gerencia arquivos, mas também a gente tem que entender que existem devices, os dispositivos. Agora sim, se tratando do Linux, a gente tem três formatos de gerenciamento de dados no Linux, tá? O 0, 1 e o 2, que é os standards, que são os formatos de gerenciamento padrão. O stdin, que é o 0, que é o Standard Input, tá? Que é a entrada padrão. Qual é a entrada padrão dos dados no sistema operacional com kernel Linux? A entrada dos dados geralmente é via teclado, tá? A gente imputa dados via teclado, tá? Não é mouse e tal. A gente não está falando de interface gráfica, a gente está falando do modo CLI, do modo básico, tá? Interface gráfica é só um programa a mais. A gente está falando do sistema em si. A entrada padrão do sistema em si é feita através do periférico teclado. A gente tem o 1, que é o Standard Output, que é a saída padrão, que aí sim é um monitor, é um display, é a tela, tá? A saída de dados. E a gente tem a saída de erro padrão, o stderr, que é o 2, o último deles, né? O Standard Error, que são os feedbacks de erros, tá? Geralmente eles têm como dispositivo principal um display, um monitor ou um arquivo de log, tá? Então aí a gente não tem um padrão para a saída dos erros, mas geralmente é ou o erro na tela ou o erro direcionado para um arquivo de log ou um arquivo que o usuário selecionar. A gente pode fazer essas alterações de mudar, por exemplo, aonde que a entrada dos dados vai ser feita, por onde, né? Por onde que vai ser a saída dos dados, por exemplo. A saída dos dados, o stdout padrão do Linux é o display, é a tela, o monitor. E eu posso fazer a alteração da saída dos dados, fazer essa alteração do redirecionamento. Como, por exemplo, a saída de dados padrão no Linux é pelo display, a tela. Se eu imputar um comando aqui do ls, eu estou no diretório root, eu vou fazer a entrada de dados, stdin, via teclado. O stdout foi na tela, mas eu posso redirecionar esse comando para um arquivo. Eu só vou entrar aqui no root, ok? Então, ls para dentro de um arquivo, o nome do arquivo, vou colocar como arquivo, tá? E se eu mostrar o conteúdo desse arquivo, tá aí a saída padrão, tá? Então, eu redirecionei a saída padrão, stdout, ao invés de mostrar no padrão que é o display, a tela, a gente está redirecionando a saída para um arquivo. A gente consegue fazer isso da mesma forma do erro, tá? E como eu te disse ali os comandinhos, então a gente pode redirecionar para um arquivo do stderr, a gente redirecionou o stdout, então a gente não precisou informar nada no sinal de maior aqui, ok? Aqui no sinalzinho de maior. Se eu quero redirecionar para, por exemplo, o de erro, que é o index 2, a gente precisa informar o ls para dentro de um arquivo. Se tiver algum erro, ele vai redirecionar então o index 2 para dentro de um arquivo, ele não vai mostrar o erro no display padrão, no caso na saída padrão, que seria o display, a tela, ele vai redirecionar para um arquivo, tá? Seja esse arquivo de qual tipo for, até porque no Linux não existe tipos de arquivo, tudo é arquivo regular. A gente pode fazer o redirecionamento do stdout e stderr para o mesmo local. Então, por exemplo, aqui o ls, o comando, tá? ls-l num diretório chamado bsocial. A gente está levando, então, o stdout, que é o 1, ok, aqui, e o stderr, que é o index 2. A gente coloca, então, o e-comercial, seguido do maior, e o outro, então, que seria o stdout, que é a saída, para um arquivo. O arquivo de nome é arquivo, a gente pode colocar o nome que a gente quiser. A gente também pode fazer isso para locais diferentes. Eu quero salvar a saída padrão em um arquivo, e se tiver algum erro apontando, eu quero para um outro arquivo. Então eu digito comando, nesse caso aqui foi um comando fictício, ls-l no diretório, numa pasta, né, num diretório chamado bsocial, aonde que eu não informo o index, então é o stdout, a saída padrão vai ser em um arquivo chamado arquivo, e o index 2,
que é o std_err, o erro, a saída de erro padrão, vai ser para um arquivo chamado arquivo de erros. Então, a saída do comando vai ser inserida em um arquivo de nome arquivo, e os erros da execução desse comando serão inseridos em um arquivo chamado arquivo de erros, ok? O diretório /dev, a gente vai voltar aqui, sair do root. O diretório /dev, que é o diretório dos devices, ele armazena os arquivos dos dispositivos periféricos, tá? Dev devices, com exceção das placas de rede, que elas são carregadas via módulo do kernel. Dentro do dev, geralmente a gente tem o devfs, que é um sistema que trabalha ali no /dev, e o dev, que seria meio que uma evolução, um substituto do devfs, tá? Geralmente, se a gente tem algum periférico, alguma coisa do tipo, vai aparecer ali na estrutura dos diretórios. O /dev, ele carrega todos os módulos que a gente chama drivers, tá? No Linux é só nomenclatura driver, a gente chama de módulo, mas lá por baixo dos panos tudo é arquivo regular, então a gente nomeia por convenção aí o driver, tá? Só por nomenclatura mesmo, só para a gente se habituar ao conceito. E o dev ele carrega esses módulos, tá? Incluindo os não presentes no nosso hardware, no host da máquina que o sistema está trabalhando em cima. O devfs, que é o Dev File System, ele armazena, ele é um diretório ali que tem como função, é quase como um file system para armazenamento de informações dos arquivos do dispositivo, tá? E o dev, que é o User Space Dev, o substituto do devfs, ele carrega esses módulos, os drivers, encontrados no nosso hardware da máquina, além de configurações automatizadas de do code plug e o hot plug, tá? Então a gente tem todas essas informações no dev, que a gente, se a gente tem algum periférico, alguma coisa do tipo, ou algum armazenamento, ele vai aparecer aqui no diretório dev, tá? O arquivo de configurações é dentro do diretório dev, o dev.conf. Todos os arquivos de configurações eles têm como nomenclatura o .conf no final, tá? Isso é só para a gente entender que é um arquivo de configurações daquele determinado diretório, daquele determinado pacote, digamos assim, tá? Daquela determinada configuração. E os arquivos de regras, tá? Eles estão lá no diretório /etc, o dev, que a gente vai lá no diretório tc, né? O dev rules.d. .d quer dizer directory, tá? Geralmente a gente também coloca nomenclatura, isso não é função. É só para a gente entender o .d, que dentro desse .d a gente tem arquivos, que ele vale como um diretório para arquivos de configurações, nesse caso de rules, de regras, tá? Que são configurações também, nesse caso do dev. O comando então que a gente tem dois, tá? Basicamente o dev monitor e o dev adm monitor, que o ADM ele traz mais funcionalidades. Eles permitem modificar eventos de armazenamentos no sistema, tá? No sistema lógico, como o sysfs, tá? Onde ficam a informação de todos os dispositivos. E no Linux a gente precisa entender que existem basicamente 4 tipos de dispositivos, que a gente vai vendo ao longo dos nossos encontros, ali nos comandos do ls, do list, que a gente vai ver ali os arquivos, também tem os tipos, e os devices eles se classificam em basicamente 4. O C, que é de caractere, os dispositivos de caractere, eles são orientados à comunicação e fluxo das informações no barramento, no modo serial, onde que ele vai fazendo esse fluxo e essa comunicação caractere a caractere, tá bom? Eles são utilizados para a comunicação entre as portas seriais, com o USB, por exemplo. O USB, na verdade, é embaixo, é o bloco. Estou dizendo aqui, no caso de modems, as próprias TTYs, que são como se fossem abas, tá? Do nosso sistema, porque aqui a gente não consegue acessar abas como numa interface gráfica, então a gente precisa das TTYs, que a gente tem várias ali, você pode ver que ela começa no 0 e vai até a 63, fora as que a gente tem ali com outras especificações. Então, das TTYs, pelo menos da 0, da 1 até a 7, a gente consegue alternar entre abas no modo de comandos, tá? A gente vai vendo isso ao longo dos nossos encontros,
na prática. E esses são os dispositivos dos caracteres, eles fazem a comunicação com o kernel através dos barramentos. E a gente tem os dispositivos de bloco, que são os dispositivos de bloco. Eles são orientados ao armazenamento de informação de mídias temporárias, periféricos. Aí sim, como pendrives, por exemplo, o que tem USB. A gente também trabalha com dispositivos de blocos para gerenciamento de partições, representação de partições, e dispositivos externos de armazenamento permanente também, temporários no caso ali de mídia, a gente está falando, então dá para também utilizar a questão dos HDs, SSDs ou o VDA que a gente também diz. Tá? A gente também tem um dispositivo de FIFO, né, de fila, First In, First Out. O primeiro dado que entra vai ser o primeiro dado que vai sair. Ele tem um processamento, como eu disse, em formato de fila. Ele viabiliza a comunicação entre processos, tá? Os processos independentes, eles são feitos através de uma fila. Então, o primeiro que entrou vai ser o primeiro que vai sair. Ele vai sendo uma fila ordenada para justamente gerenciamento dos processos. Então, esses dispositivos do tipo FIFO, eles fazem esse gerenciamento, esse processamento nesse formato de fila. E a gente tem o dispositivo de socket, que são voltados a criações de pontos de comunicação entre dispositivos. São basicamente esses 4 tipos de devices que a gente vê no ambiente Linux. Mais para frente a gente vai vendo isso na prática, onde que a gente digita um comando e, por exemplo, vai aparecer um dispositivo lá com um C, que seria um dispositivo de caractere, um dispositivo de B, o block, que é um dispositivo de bloco, e assim a gente vai vendo, um socket e assim por diante. O que a gente precisa entender é que existem basicamente esses 4, e eles são muito importantes para a gente saber como funciona a estrutura interna do Linux, de um sistema operacional com kernel Linux. O diretório dos devices, então agora falando um pouquinho do dev, a gente fez um ls ali, a gente tem basicamente que nos devices a gente tem os dispositivos do sistema. Aí vai depender do tipo de dispositivo de armazenamento permanente que o seu dispositivo vai ter. Se ele for um dispositivo de disquete, o que a gente chama de floppy disk, o FD, serão representados ali o FD. Acho que nesse caso aqui para mim vai ter o FD, não tem FD1, nada, né? Só o FD representando ali o FD. Se tem o FD0, 1, geralmente o 0 é a primeira unidade e o 1 é a segunda unidade, tá? Então o 0 ele é o primeiro e o 1 é a segunda, vai seguindo essa linha ordenada. O HD, então HDA, HDB, que são os dispositivos HD e IDE Master, tá? O HDA, o HD, o tradicional, tá? Quando é A, ele é Master, ele é o gestor. E quando é HDB, ele é um slave, é um HD que está sendo gerenciado por um Master. Então o principal é HDA. HDA1, HDA2, tá? E o HDB, que são os dispositivos slave, que são gerenciados pelo master em uma estrutura um pouco mais complexa. Quando a gente tem /dev /HDA, aqui no meu caso tem o SSD, então ele vai aparecer lá no S. O HDA seria, o HDA1 é a primeira partição do dispositivo HD1, tá? HDA2 é a segunda partição do dispositivo HDA1, tá? Do primeiro dispositivo HD, no caso. O HDB1 é a primeira partição do dispositivo HD slave. O HDB2 é a segunda partição do segundo dispositivo IDE, tá bom? Então a gente tem nesse formato. Então ali eu coloquei master, né? No caso slave, HDB1 e HDB2. O número no final indica qual é a partição do dispositivo. HD, no caso, se é SSD, dispositivo SATA, a gente tem um S ao invés do H. Nesse meu caso aqui, SDA, SDA1, 2, 3, tá? Que são os dispositivos que eu tenho aqui no meu dispositivo físico mesmo, no meu hardware físico, ao qual a nossa VM foi instalada em cima. Então a gente tem ali, é o mesmo conceito, tá? O SDA1 é a primeira partição do primeiro dispositivo SSD. O SDA2 é a segunda partição desse primeiro dispositivo SSD. O SDB1
é a primeira partição do segundo dispositivo SATA SCSI, no caso o SSD, tá? O SDB2 é essa segunda partição desse segundo dispositivo SSD. E assim por diante. A gente pode ter o SDB3, 4, 5, dependendo da quantidade de partições que esse dispositivo de armazenamento permanente vai ter. A gente também pode ter o /dev/xt, aí 1, 2, 3, 4 e assim por diante. O XT é dispositivo MFM, tá? E o SDD, que são para cartões do padrão SATA SCSI, tá? A gente também tem, aí é popular em todos os dispositivos, em todos os sistemas operacionais com kernel Linux, o CD-ROM ali, então que é para armazenar os dispositivos de CD-ROM. Outra coisa que a gente tem é no /boot, tá? Vou dar um ls aqui no /boot para a gente ver que no diretório de boot do sistema a gente tem alguns arquivos importantes aos quais a gente tem que se atentar. O primeiro deles é o arquivo de configuração do kernel, os módulos, drivers compilados junto ao mesmo. Que quando a gente entra no /boot, a gente tem ali um config traço versão do kernel que a gente tem. Nesse meu caso ali do Ubuntu Server, a gente tem o 5.15.0.97 generic. Se a gente der um cat /boot config, a gente vê que existem várias informações a respeito desse arquivo, ou seja, das configurações do kernel, opções e módulos, drivers compilados junto ao kernel. E como é que eu faço para a gente rolar aí a tela do nosso shell, tá? Aqui na VM não vai funcionar, mas é Ctrl Shift setas direcionais para cima ou para baixo para a gente se mover, ou Ctrl Shift page up, page down, ou Ctrl Shift home e end para a gente ir para o começo e o fim respectivamente. A gente consegue acessar nesse formato. Se a gente quer colocar, por exemplo, um comando com ls, pipe, more ou less para mostrar compaginação, a gente também consegue fazer isso. E se ele ficar em interação, o comando a gente dá um clique no Q, quit, para sair do comando em interação e voltar aqui nesse módulo que a gente tem aqui das linhas. Tá bem? Então a gente volta lá no /boot. Então são essas formas da gente se mover em arquivos que tem, no caso, informações maiores, e aí a gente consegue se mover pelo shell, para cima, para baixo, tudo mais. A gente também tem o init, o arquivo de init.rd, que é a imagem, a versão do modelo. Ali a gente tem então a imagem do kernel. A gente tem o .aud, que são arquivos um pouco mais obsoletos desse, que indicam aí a imagem do disco da RAM inicial. Ela carrega os arquivos do sistema, dos arquivos temporários em memória. Ela faz a inicialização no caso do sistema. Tudo que representa init no Linux, o processo de init, é para inicialização do sistema. Tá? A gente tem o systemmap também, seguido da versão aí do kernel, no caso. Então, que são os maps, os mapas dos dispositivos do disco. Ele gerencia a memória antes de carregar o kernel. E a gente também tem a VM, tá? Que são informações de virtual memory, tá? Não é máquina virtual, é memória virtual, para o uso do kernel, tá? Mesmo compactado com extração automática. A gente tem VM Linux com Z, tá? Inclusive a gente tem ali, seguido da versão e modelo, e a gente também tem um diretório do Grub, tá? A gente pode até mostrar aqui o conteúdo do Grub para a gente ver o que tem dentro dele. Então tem arquivos de configuração do inicializador Grub. Então esses são os arquivos do /boot. E mais informações a respeito desses dispositivos, diretórios dos arquivos, tipos de dispositivos no Linux, você encontra lá no meu site ubsocial.github.io. E no nosso próximo encontro a gente vai fazer toda a gestão teórica e prática de usuários no Linux. Um abraço e até o nosso próximo encontro.